Aí. Boa noite, pessoal. Estamos aqui no nosso quinto encontro do nosso grupo de estudos. Vou pedir desculpas antecipadamente porque eu estou morrendo de sono. Ontem tomei dois Histamin para dormir, Histamin me dá muito sono. É, Eu estou com preguiça também. Não tive tanto tempo para reler e estudar mais esse texto, né, essa parte desse capítulo. E é um capítulo que tem muita coisa que ele vai se aprofundar mais no desejo, né? Não sei quem conseguiu ler, mas ele vai se aprofundar mais no desejo. E eu acho que a gente não vai conseguir esgotar esse capítulo hoje. A gente não conseguiu esgotar nenhum, né? Mas esse aqui especialmente, eu não sei se a gente vai conseguir atravessar ele todo no tempo que a gente tem. Aí eu vou falando aqui, né? Conforme a minha preguiça e o meu sono vão deixando. Quem quiser contribuir, interromper, perguntar, pode ir colocando conforme for querendo, desejando. É, eu vou fazer que nem eu lembrei agora, né? Como eu fiz na semana passada. Eu vou fazer que nem eu fiz semana passada. Eu vou abrir aqui no no Zoom o texto e vou ir guiando a gente. Só abrir aqui no Google, um instante. Na página 626. A gente começa. Compartilhar aqui, compartilhar. Pronto, estou compartilhando aqui a tela, está todo mundo vendo. Depois eu vou abrir a lousa para a gente para falar um pouco para vocês da questão do complexo de Édipo, a constituição do sujeito, como é que o desejo entra em tudo isso, para a gente também esclarecer aquela dúvida que ficou na semana passada sobre a diferença de demanda e desejo. Antes de tudo, né, esse termo aqui, Traumdeutung, sei lá como é que fala, né? O que é que ele está falando? Ele está falando do livro Interpretação dos Sonhos, de Freud, aquele clássico de 1900, né? E durante esse texto todo, quem conseguiu ler, percebe que ele fala de uma mulher que sonhou com salmão, com um jantar, com caviar. E isso é um excerto que ele tira do livro Traumdeutung, que é a interpretação dos sonhos, né? A gente teria que ler esse trecho da interpretação dos sonhos para adentrar nisso, para entender o que é que ele está querendo nos mostrar a partir desse sonho, né? E aí a gente vai perder um pouco aqui justamente porque eu, particularmente, não li esse livro todo, li trechos desse, do Interpretação dos Sonhos, né? E não faria sentido com a nossa proposta reler ou ler para explicar isso aqui, né? Então, a gente vai pular um pouco se eu vou explicar isso. Aí, indo para a próxima página, né? Ele vai falar que um sonho se satisfaz por deslocamento, né? E tem esse trecho aqui que eu queria ler com vocês, né? É que seria preciso distinguir duas dimensões nessas remissões. Um desejo de desejo, ou seja, um desejo significado por um desejo. E mais embaixo ele fala, aqui. No sonho, o desejo de salmão defumado, próprio da amiga, vem substituir o desejo de caviar da paciente, o que constitui a substituição de um significante por um significante. É aqui que eu queria abrir a lousa para tentar destrinchar para vocês o desejo e como é que ele aparece no Édipo e por que o desejo é um significante, o que é que Lacan está querendo dizer com tudo isso. E acho que isso vai facilitar o nosso avanço, tá? Eu vou parar de compartilhar aqui. Como é que para? Interromper compartilhamento. E vou abrir a louça. Se eu lembrar como é que faz. Quadros brancos. Novo quadro de compartilhamento. Tá. É, Aí eu vou pedir que ninguém coloque o mouse na lousa. Todo mundo deixe o mouse marginal, a lousa. E eu vou falar aqui do complexo de Édipo. Complexo de Édipo. E os três tempos do Édipo. Tá? Deixa isso aqui. E os três tempos do Édipo. Primeiro, primeiro tempo. E vou explicar, vou tentar explicar também uma formulazinha, né, uma parte
de algo que está no grafo do desejo, porque a gente está falando de desejo, né? Então, o primeiro tempo do Édipo vai ser o tempo, o momento da. Vou fazer uma divisão aqui para dividir essa lousa, né? Primeiro tempo do Édipo, a gente pode colocar que vai ser o tempo da completude, por assim dizer, né? Então, existe aqui o ser de necessidade, que é o bebê, que ainda não é o sujeito, e ele está numa relação direta com esse outro, né? Essa é a parte que a gente chama de, na psicanálise freudiana, de funcional, onde há a onipotência, por assim dizer, né? Então, há uma junção completa de um eu e de um outro, e não há necessidade de nomeação, o ser é porque não há falta, porque o ser é completo, né? E aí, o que acontece? Vou partir para um outro. Isso aqui é um grafo, né? Isso aqui é uma explicação. Eu estou pegando a explicação da Michelle Roman Faria e colocando do meu jeito, tá? Nessa parte da esquerda. E aí o que acontece? Tem aqui esse ser de necessidade, né? Esse ser de necessidade, ele vai se deparar com uma coisa muito curiosa chamada outro, ou a linguagem. Outro, linguagem, né? Esse ser de necessidade, que é o bebê, ele vai ser atravessado por esse outro, ou pela linguagem, né? Vai ser atravessado por um significante, S1, que se articulando com outro significante produz um significado. Uma cadeia de significantes, S2. O resultado disso, desse atravessamento, do ser de necessidade pela linguagem, é o que a gente vai chamar de sujeito barrado, né? Isso aqui é a base do grafo do desejo, tá? E aí eu vou explicar o que acontece de o ser um ser de necessidade até se tornar esse sujeito que a gente chama de barrado, né? Então, no primeiro tempo, existe a relação, eu vou colocar isso em outro lugar já. Espera aí. Existe essa relação, do ser e do outro, né? No segundo tempo, o que acontece no segundo tempo do Édipo, segundo tempo, é que esse outro se ausenta, tá? Espero que não fique muita coisa. Então, no primeiro tempo, o que acontece é que a gente. Eu vou apagar isso aqui, tá? Depois eu retomo isso. Porque senão vai ficar muita coisa, vai ficar muito confuso, blá 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 blá. Como é que eu tiro isso aqui? Tá. Então, o que a gente tem no primeiro tempo? Cadê o lápis? O que a gente tem no primeiro tempo é esse ser de necessidade com esse outro. Primeiro tempo. No segundo tempo, o outro, ele se ausenta, né? Então, se o outro se ausenta, eu não sou tudo para essa outra pessoa. Se o outro se ausenta, eu não o completo. Se o outro se ausenta, então há algo que lhe falta. No segundo momento, o outro é barrado, né? E no segundo momento, aparece um terceiro elemento dessa constituição, dessa estrutura, que é o falo, né? Então, no segundo momento, que o falo é representado por essa letra grega aqui, acho que é φ, se eu não me engano. Então, no segundo momento, acontece isso, né? O outro se ausenta e para buscar algo que lhe falta, esse algo que lhe falta não sou eu, né? É, E aí é que entra o desejo. Isso aqui é o desejo. O desejo é o outro que me completa, que outrora me completou, no primeiro tempo, buscando uma coisa em algum lugar que o complete, ok? Isso aqui, ó, eu vou delimitar para a gente ficar claro. Esse aqui é o primeiro tempo, esse aqui é o segundo tempo. Então, no segundo tempo, o que a gente tem seria. Deixa eu até pegar minha colinha aqui. Seria esse ser de necessidade e o outro enquanto barrado. E ele está barrado porque ele foi buscar alguma coisa que o complete, porque ele se ausentou e se ausentando ele me mostra que eu não o completo, portanto ele é incompleto, né? E aí vem o terceiro tempo. O que é o terceiro tempo?
No terceiro tempo, entra em jogo o primeiro e segundo tempo, tá? Eu vou separar aqui essas louças. Aqui vai ser o terceiro tempo. Então, no terceiro tempo vai entrar em jogo o que a gente chama de nome do pai. O nome do pai não é necessariamente um quarto elemento, né? É o efeito, por assim dizer, um elemento, uma posição que se cria a partir desse movimento do outro para fora, né? O que é que eu quero dizer com isso? Tem aqui o ser de necessidade, o outro barrado e o falo, que é a falta. O falo simbólico, isso aqui que eu estou colocando é a falta simbólica, né? O falo simbólico, é a falta simbólica. É, isso aqui, o fato de que isso aqui existe, gera o significante de nomeação. O que é o significante de nomeação? É o significante do nome do pai, né? Isso aqui é o fato de que eu recebi um não. É o fato de que eu não posso ser completo, de que eu não posso completar o outro, né? E esse significante do nome do pai, por existir, é o que vai gerar a castração, né? Eu vou colocar aqui como significante de nomeação, para a gente sair um pouco desse familiarismo, né? Desse machismo aí que existe nos termos da psicanálise, né? Que é o nome do pai, significado do nome do pai, nome do pai, tá? É, chama-se significante de nomeação porque ele nomeia que há uma falta, ele nomeia que o outro é incompleto, e ele delimita, ele circunscreve a possibilidade de eu ser completo, né? Ele é o momento onde eu preciso de um nome, onde eu preciso de um significante que me nomeie, porque antes eu não precisava. Antes, nesse primeiro momento aqui, eu era completo. Não existia a linguagem, não existia, e portanto não existia a falta. Onde não há fala, não há falta, né? Então aqui não existia a falta. Agora, essa coisa, esse outro que me significava, esse outro que tinha tudo que eu precisava e queria, se ausentou e foi buscar significado, foi buscar significante, foi buscar algo em outro lugar, né? Então, para eu retomar essa completude, eu preciso ser exatamente aquilo que o outro foi buscar. Eu preciso ser o falo, ser ou ter o falo. E aí, no terceiro momento, o falo ele circula entre o sujeito e o outro. E aqui sim a gente pode falar que não há mais um ser de necessidade, porque esse ser de necessidade ele foi atravessado, ele foi castrado. O que eu quero dizer por castrado? Ele foi atravessado por um significante de nomeação, né? Ele foi atravessado pela necessidade de nomear, de ser alguma coisa para alguém. Ele foi atravessado pela necessidade de ser de ser um significante, por assim dizer assim, né? De buscar algo que o nomeie, que doravante é algo que vai completar o outro, né? E aí, por isso que a gente vai ver em algum momento, hoje, se tudo der certo, e aqui, né, nesse terceiro momento que a gente tem um sujeito barrado, no terceiro tempo, né? Um sujeito barrado e um outro barrado, tá? E aí, é por isso que a gente vai ver em algum momento de hoje que o desejo é sempre o desejo do falo. Ou seja, o falo é o significante da falta. O desejo é sempre o desejo do significante da falta. Ou seja, o desejo é sempre aquilo que eu preciso para ser o que o outro, o que completa o outro, e portanto me completa, né? Por isso que a gente fala que o desejo é o desejo do outro. Porque o primeiro desejo que apareceu nessa cadeia, isso aqui que a gente está mostrando, não foi o meu. O primeiro desejo que apareceu foi esse aqui, ó. Eu estou explicando uma coisa da página, da primeira página, 626, né? Então, o primeiro desejo que apareceu foi esse. E é a partir desse desejo aqui, né, do outro desejando o falo, que eu desejo. O que eu desejo é isso aqui, ó. Essa coisa que está aqui. Por isso que eu desejo o desejo do outro. Quem me dá as coordenadas do desejo é esse momento aqui onde eu percebo que eu sou incompleto e que eu preciso ser ou ter aquilo que o outro foi buscar em outro lugar, né? Eu acho que, e aí, e isso tudo, é essa parte aqui do gráfico do desejo, nessa formulação preliminar do gráfico do desejo, né? Que eu tinha feito em outro momento. De um sujeito de um ser de necessidade, que é atravessado pelo outro,
que é atravessado pelo outro, ou pela linguagem, né? Então, ser de necessidade, aqui, atravessado pela ser de necessidade, aqui, é atravessado pela linguagem ou pelo outro, através é, da cadeia de significantes, né? Ou formando uma cadeia de significantes, né? Então, a linguagem, ela entra em cena quando eu preciso saber o que eu sou, quando eu preciso de um nome, quando eu preciso ser algo para alguém, que é a condição da neurose, né? E a demanda é justamente esse pedido, o que eu sou, o que eu quero, o que eu tenho, a demanda do nível do enunciado, enquanto o desejo é do nível da enunciação. Aí a gente vai entrando nessas questões conforme o texto vai avançando. Eu posso tirar isso aqui? Alguém quer fazer uma pergunta nesse momento sobre qualquer coisa que eu falei aqui? Professor, na verdade gostaria que tu aproximasse um pouquinho mais, porque a minha miopia não está me permitindo enxergar muito bem. Tá. Não sei É, se assim tá poderia. bom? Vou aproveitar e vou colocar aqui isso aqui. Ó, essa setinha vermelha aqui é a castração simbólica. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Sobre essa parte do complexo de Édipo, desejo? Vou colocar aqui, isso aqui é o desejo, que é sempre do outro. E é por isso que eu trouxe isso, né? Para explicar essa parte do começo, né? Da página 627, na verdade, né? É que seria preciso distinguir duas dimensões nessas remissões. Um desejo de desejo. O desejo do sujeito é um desejo de desejo. Ou seja, um desejo, o desejo do sujeito é esse aqui, o desejo do falo, né? Ou seja, é um desejo, mas esse desejo, ele foi significado por outro desejo. O primeiro desejo que aparece em cena no complexo de Édipo, que é o desejo do outro pelo falo. Então, eu só desejo porque essa outra coisa desejou primeiro. Esse outro desejou primeiro. Posso avançar na nossa leitura? Alguém quer perguntar? Alguém quer anotar? Alguém não entendeu? Inclusive, é por isso que a gente pode falar, né, que é o desejo da mãe, ou enigma, né, esse enigma do o que esse outro quer, né, que Lacan chama, o que eu chamo de enigma, Lacan chama de desejo da mãe, que é o desejo da mãe que cria o significante do nome do pai, né? Ou seja, é o desejo da mãe por uma outra coisa que não um sujeito que vai criar esse significante de nomeação, essa coisa que nomeia, que coloca que há uma falta. Eu vou interromper por aqui para a gente continuar, certo? Qualquer coisa a gente retorna para isso aqui, se der. Porque a qualquer momento o. Como é que eu saio daqui? Como é que eu saio daqui? Eu sempre esqueço, né? Alguém sabe como é que eu saio daqui? Enfim, eu não estou conseguindo sair daqui. Eu vou continuar então. É... Não é naqueles três traços, não, do lado da tela. Buscando. Espera aí. Acho que fechei, né? Perfeito. Eu vou continuar. Nesse momento, eu tentei explicar o complexo de Édipo e por que o sujeito se constitui de tal modo que o desejo é sempre o desejo do outro, né? Agora eu vou compartilhar aqui o texto para a gente ir lendo. E aí eu, como eu falo, né, eu sempre leio as minhas marcações, não é nada muito específico, né? Relembro o automatismo das leis pelas quais se articulam a cadeia de significante. A substituição de um termo por outro produz o efeito de metáfora. A gente conversou sobre metáfora e metonímia no segundo encontro, né? E a combinação de um termo com outro para produzir o efeito de metonímia. E aqui ele vai colocar. Mas é que a metáfora, mas que é a metáfora, senão o efeito de sentido positivo, isto é, uma certa passagem dos. Oh, li errado. Apliquemo-las aqui e veremos evidenciar-se que, no entanto,
perdão, no sonho de nossa paciente, o salmão defumado, objeto de desejo de sua amiga, é tudo que ela tem a oferecer, Freud, ao afirmar que o salmão defumado é aqui um substitutivo do caviar, que, aliás, ele toma como significante o desejo da paciente, propõe-nos o sonho como metáfora do desejo. Então, o sonho é a metáfora do desejo, ou seja, é algo que aparece, que se manifesta no lugar do desejo. Mas que é a metáfora, senão um efeito de sentido positivo. Positivo não na questão de bom, um bom sentido, né? No sentido do bem. Mas a questão de um sentido novo que se cria, por assim dizer, né? De sentido positivo, isto é, uma certa passagem do sujeito ao sentido do desejo, né? Aí, então ele fala aqui do sonho como uma passagem do sujeito ao sentido do desejo. E tudo isso para explicar, ele vai explicar para a gente, né, que o que o sonho realiza não é necessariamente o desejo de uma coisa, mas o desejo enquanto criação de sentido. A gente vai entender isso mais para frente, né? O que ele quer dizer com isso. Ora, o sonho não é o inconsciente, e sim, como nos diz Freud, sua via régia, o que nos confirma que é pelo efeito da metáfora que ele procede. É esse efeito que o sonho desvenda. Para quem? Voltaremos para isso em pouco. E aqui ele continua, né? O verdadeiro dessa aparência é que o desejo é a metonímia da falta a ser. Metonímia é deslocamento, né? O que eu quero dizer com o desejo é o deslocamento da falta a ser. O desejo é o movimento dos significantes tentando contornar a falta, né? A falta é a falta de um significante que me nomeie, que me diga o que eu sou, ou o que eu sou para o outro. O desejo é esse movimento de eu contornando essa falta, de eu tentando preencher essa falta, por assim dizer, né? A demanda, isso é do nível da enunciação, ou da estrutura. A demanda é o meu pedido explícito a alguém de o que eu sou, né? De qual é o meu significante, né? O que é que eu significo para você? Como é que eu posso contornar essa falta? Como é que eu posso ter uma relação de completude, por assim dizer? É, blá, 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 blá. Dizer que a doutrina freudiana é uma psicologia é um grosseiro equívoco, né? Então, ele coloca Freud, né? Por isso que eu falo que o Freud de Lacan não é Sigmund Freud, né? Porque, da minha perspectiva, pelo menos, Lacan é freudiano somente na medida em que Freud é lacaniano. Porque a leitura que Lacan faz de Freud é uma leitura atravessada pelo estruturalismo de Saussure e de Levi-Strauss, mas aqui especialmente de Saussure, que é o que ele vai colocar aqui, né? Freud está longe de alimentar esse equívoco. Adverte-nos, ao contrário, de que no sonho só lhe interessa a elaboração. O que quer dizer isso? Exatamente o que traduzimos por sua estrutura de linguagem. Como teria Freud reparado nela, uma vez que essa estrutura por Fernando de Saussure só depois foi articulada? Se ela recorre seus próprios termos, só faz ser mais espantoso que Freud a tenha antecipado. Mas onde foi que ele a descobriu? Num fluxo significante cujo mistério consiste em que o sujeito não sabe sequer fingir que é seu organizador, né? Então, ao ser atravessado pelo outro, aquele ser de necessidade, que agora se torna sujeito, ele é inscrito na cadeia de significantes. Ele é inscrito nessa busca, né, por um significante que o nomeie, e esse significante e é colocado na linguagem, né, e fica sujeito à cadeia de significantes, né? Então, a estrutura da linguagem, ao modo limitado com o qual a linguagem nos constitui e nos dá ou não a possibilidade de ter sentido ou não, né? E aí, o que Lacan coloca aqui é o sonho para Freud não tem aquele sentido simbolista que tem, sei lá, que tem Jung, que vai ter nos egípcios, que vai ter no misticismo, né? O sonho em Freud só importa pela sua elaboração. Só importa porque o sonho fala de uma gramática, né? Fala de uma série de deslocamentos de sentido que remete à estrutura da cadeia de significantes, né? Que remete à linguagem, né? Por isso que Lacan coloca Freud como um antecessor de Levi-Strauss, né? É, Agora eu vou para o ponto 4. Se alguém quiser colocar alguma coisa nesse momento, eu queria ver quanto tempo já passou. Não consigo ver. Enfim, se alguém quiser colocar alguma coisa nesse momento, ou a qualquer momento, pode ir colocando.
Aí ele faz uma pergunta aqui bem interessante, né? A quem o sonho desvenda seu sentido antes do analista? Antes que chegue ao analista. Então, esse sonho, ele se revela, antes de se revelar numa análise, ele se revela para quem? A gente pode pensar em diferentes respostas para isso. Eu vou responder isso. Lacan vai responder isso daqui a pouco, né? Mas ele coloca. é, ele fala, esse sentido preexiste na leitura dele e a ciência de sua decifração. Ambos demonstram que o sonho é feito para o reconhecimento. Essa palavra é muito boa, reconhecimento. Mas nossa voz fraqueja em concluir o desejo. Ou seja, o sonho é feito para o reconhecimento do desejo. Pois o desejo, se Freud diz a verdade sobre o inconsciente e se análise é necessária, só é captado na interpretação. O que eu quero dizer é que o desejo ele só é captado na interpretação. A gente pode pensar nessa pergunta aqui, né? A quem o sonho se desvenda seu sentido antes que chegam na lista? De duas formas. Primeiro, o sonho não se desvenda seu sentido antes que chegue à análise. Por quê? O sonho só existe na medida em que ele é interpretado, na medida em que ele é construído junto com o paciente. Antes ele tinha um sentido puro, por assim dizer, o puro sentido do sonho? Não. Antes o sonho era apenas um sonho, né? Toda a formação do inconsciente só ganha sentido na análise. Um ato falho fora do setting analítico é apenas um erro de fala, não quer dizer nada. Mas quando o paciente vem para análise, eu pergunto, por que você disse isso? Você percebeu que você falou de maneira diferente? Você falou essa coisa aqui? Por que isso, né? Então, o ato falho, ele toma um outro uma outra substância, por assim dizer, né? Ele toma um outro peso na análise. O sonho na análise toma um outro peso, né? Então, o paciente ele conta um sonho, por assim dizer, um sonho qualquer, que ele acha que não tem nada a ver, que ele só achou engraçado, e aí eu vou perguntando, eu vou investigando, eu vou construindo. Acho que vai fechar a qualquer momento aqui essa brincadeira, tá, galera? Tenho 10 minutos. Aí depois a gente vai passar pro Google Meet. Aí eu vou perguntando, eu vou construindo com ele. E, e é aí que o sonho, o ato falho, toma estatuto de interpretação de algo analítico, né? Antes de chegar aqui, não queria dizer muita coisa. Um ato falho não quer dizer nada fora da análise, fora da interpretação. Toma sentido quando eu construo, né? Isso é importante para a gente porque o sonho, o ato falho, as formações do inconsciente remetem ao desejo, que é o desejo do outro. Remetem ao fato de que é, o fundamento da linguagem é o mal entendido, né? Remete ao fato de que o sujeito ele é barrado, ele é incompleto, de que o sujeito ele se revela justamente em sua inância, em sua falta de sentido, por assim dizer. E aí a gente continua. Mas retomemos. A elaboração do sonho é alimentada pelo desejo. Por que hesita a nossa voz em concluir de reconhecimento, né? E aí tem um autor muito interessante, o Axel Hornet, sei lá, que, salvo engano, é da escola de Frankfurt, que ele faz um certo uso de Lacan, né? E ele fala que ele vai falar que o desejo é o desejo de reconhecimento, que o desejo é o desejo é basicamente a mesma coisa que Lacan fala, né? O desejo é o desejo de ser algo para alguém, de ser reconhecido como alguma coisa, né? É, Enfim, acho interessante essa palavra reconhecimento, né? Porque o que o sujeito quer ao desejar o desejo do outro é ser reconhecido, é saber o que ele é, né? É ter essa referência para que diga o que eu sou, por assim dizer. Aliás, sabe-se por experiência que, quando o meu sonho chega a alcançar minha demanda, não a realidade, como se diz impropriamente, que pode preservar meu sonho, ou aquilo que mostra aqui ser equivalente à demanda do outro, eu desperto. Temos 8 minutos. Graças a Deus, a recusa não vai tão longe em todos. O sintoma simplesmente torna a brotar qual erva daninha. Compulsão de repetição. Aqui ele fala um pouco da compulsão de repetição, do sintoma, né? Mas isso, é claro, não passa de um mal-entendido. Não se fica curado porque se rememora. Rememora-se porque se fica curado. Desde que se descobriu essa fórmula, a reprodução dos sintomas já não constitui problema, mas somente a reprodução dos analistas. A dos pacientes está resolvida, né? Ele coloca aqui esse outro modo de lidar com o sintoma que tem a psicanálise, né?
Então, para a psicanálise, o sintoma não é um problema, é um modo de existir na realidade, de lidar com a realidade, né? De lidar com a falta, de se constituir enquanto pessoa, né? E se por um lado existiam analistas que visavam rememorar essa memória ancestral, traumática, por assim dizer, né? Do que estaria por trás do sintoma, né? Por outra, a psicanálise tomou outro sentido, né? E entende que a rememoração que me perdi, calma aí, né? Rememora-se porque fica curado, né? Entende-se que não é isso que cura, não é essa retomada dessa lembrança ancestral, arcaica que cura, né? Mas a cura vai para um outro lugar, né? A cura não é a cura do sintoma, por assim dizer. A cura, entre aspas, né? É lidar com esse sintoma de uma outra forma, porque o sintoma se reproduz como erva daninha devido à compulsão de repetição. Eu vou pular essa página 631 e vou para 632. 632. Assim, o sonho da paciente responde à demanda de sua amiga, né? Esse sonho, pelo que eu entendi, né? Eu não li o texto de Freud, mas nesse sonho, essa paciente tem uma amiga e ela vai fazer um jantar para essa amiga e ela serve e ela parece que o que ela vai servir nesse jantar é salmão, só que tem muito pouco salmão. E aí ela não consegue dar esse jantar. Se eu não me engano, o sonho é mais ou menos esse, pelo que eu entendi do que Lacan coloca aqui, né? E aí, aos poucos, a gente vai entendendo do que esse sonho fala, né? Porque Lacan, ele coloca, né? Se o sonho é a realização de um desejo, como é que a gente consegue ter sonhos onde a gente fica insatisfeito? Como é que a gente consegue ter pesadelos, por exemplo, né? Porque ele está fazendo aqui uma crítica, mais uma vez, à psicologia do ego, às escolas das relações objetais que escamotearam o sonho, né? Dessas psicanálises que pararam de ligar para o sonho. E Lacan ele está propondo aqui uma outra forma de pensar o desejo, né? E está reabrindo, por assim dizer, a possibilidade da interpretação dos sonhos, né? E aí, nesse trecho, ele vai entrar um pouco nesse sonho dessa pessoa, que a gente vai tentar destrinchar um pouco aqui, mesmo sem ter lido o texto Interpretação dos Sonhos, né? Assim, o sonho da paciente responde à demanda de sua amiga, ou seja, a demanda da amiga era um jantar. O sonho da paciente, era ela se organizando para dar esse jantar, que é ir jantar na casa dela. E não se sabe o que realmente a impele a isso, salvo que a Alice janta bem. Se não é um fato que não escapa à acessibilidade da nossa açougueira talvez ele esteja falando da Melanie Klein, porque ele chamava Melanie Klein de açougueira, não sei, né? Pode ser a moça também do sonho, né? Da nossa açougueira, é que seu marido sempre fala da amiga com louvor, né? Ora magra do jeito que é, ela não é feita para agradá-lo, a ele que só gosta de carnes roliças, né? Então, essa moça percebe que esse marido elogia muito essa amiga, né? E aí, o desejo do outro, né? Então, eu também desejo agradar essa amiga, porque ela tem o falo, ela tem o que falta ao outro, ela tem ou é o que eu preciso ter ou ser, né? E ele fala que esse sonho insatisfeito, esse sonho insatisfeito revela a estrutura do desejo, que é o desejo de ter ou ser o que falta ao outro, né? E aí, em outro momento, ele vai falar, né? Cadê? Tinha graça ver a outra engordar para que seu marido se regalasse com ela, né? Então, ela se relaciona, ela alimenta, por assim dizer, o que é o falo do marido, né? O que parece falar de uma estrutura histérica. Eu teria que ler esse trecho todo, mas eu vou ir prosseguindo. Quando der um minuto, a gente vai sair e vai pro Google Meet, tá bom? Por causa do Zoom. E aí ele vai falando sobre o sonho, sobre esse tal desse jantar, salmão defumado. Eu vou pular porque eu não sei, né? Deu tudo errado no jantar.
E o senhor diz que o sonho é a realização de um desejo? Como é que o senhor sai dessa, professor? Então, como é que o sonho é a realização de um desejo, se nesse sonho o jantar deu tudo errado, né? A gente vai prosseguindo. Blá, 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 blá. Aqui está a resposta dele, né? Ser o falo, nem que seja um falo meio magrelo. Não está aí a identificação última com o significante do desejo, né? Então aqui ele coloca, ele rememora para a gente que o desejo é o desejo de ter ou ser o falo, né? Então ela queria ter ou ser essa coisa, ou se relacionar com essa coisa que na cabeça dela, que na perspectiva dela é o que o marido deseja, é o que esse outro deseja, né? E o sonho dessa moça com esse salmão defumado mostra para ela isso, né? Ela tem o falo, ela tem algo que se relaciona, que alimenta, por assim dizer, o que o outro, nesse caso o marido dela, deseja. E o que o sujeito quer é ter ou ser o falo, mesmo que seja um falo magrelo, né? Mesmo que seja um pedaço de salmão que não dê para todo o jantar, por assim dizer. A gente chegou aqui no Zoom minuto, faltando um minuto para o Zoom, pro Zoom nos castrar, né? E aí, para resistir à castração enfim, buscar o mais de gozar, a gente vai pro Meet, tá? Mas o principal já foi colocado aqui. Tem mais coisas, o principal foi colocado aqui. A gente vai continuar no Meet. Vou interromper aqui e vou mandar o link no nosso grupo, tá? Até breve.